Irmãos, eu sou, como eu disse, eu sou casado já há alguns anos, há 40 anos. Eu fui pastor aqui de uma igreja que é filha da Unida, a Igreja Presbiteriana do Brás. Depois eu fui eleito também na Igreja Presbiteriana da Vila Maria Alta, a Igreja Centenário, uma igreja muito amorosa, muito querida. E o meu tempo é curto, eu até gostaria de estar em todas as igrejas. Nós viemos ao Brasil para tratamento odontológico, tratamento de saúde, e resolver uns problemas de passamento do meu pai, da minha mãe, e também outros documentos que nós temos que realizar. Eu trouxe um PowerPoint para a gente poder conversar, mas ele é um estudo muito longo, mas não se preocupem, aqui tem um relógio, e me falaram que também tem um buraco, que se passar da hora, o camarada acaba saindo lá na rua, não é? Então eu prometo que eu vou seguir o horário, né? Tem um alçapão aqui, acho que é um alçapão, e eu gosto muito de obedecer o horário. Esse PowerPoint está lá, é a Celeste, minha esposa. Nós trabalhamos nessa cidade de Perth e também de Fremantle, ou Fremantle, como queirais chamar, e na Austrália Ocidental. E nós trabalhamos ali com rádio, trabalhamos de revitalização de igreja, né? Eu vou tentar falar, eu não vou expor essa questão do texto bíblico, mas eu creio que vocês são conhecedores desse texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo tinha um grande carinho por essa igreja, que não era uma igreja rica, e ele começa a expressar frases de carinho, de amor. Ele fala: tudo que recordo de vós, tudo que está em maiúscula, e também fala que ele, da cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E também outros aspectos que ele menciona, que diz aí que todos sois participantes dessa graça, e de todos vós, tenho saudade, né? Hoje em dia é muito bom quando o pastor tem saudade, muito bom quando o pastor tem saudade da igreja da qual ele pastoreou. Eu tenho muita saudade da igreja do Brás, e tenho muita saudade da igreja presbiteriana do Centenário, povo muito amoroso. E o verso 10 fala: provardes, uma série de colocações que o apóstolo Paulo faz aqui, e nós queremos conversar, não é a mensagem, mas Paulo fala a respeito de associação. Eu tenho um grupo de associados. Quando a pessoa chega num país missionário, ele não pode trabalhar secularmente, ele tem que ser apoiado pela igreja enviadora, pela missão enviadora. Então ele fala a respeito da comunicação direta, expressões de relacionamento estreito, interesse pelos irmãos, e também fala unidos na igreja associada com Paulo, que Paulo um período trabalhou e um período ele foi mantido pelas igrejas. Em vermelho está aí, ele expressa: muito obrigado pelo vosso cuidado. Verso 14, associando-os, aí o termo que eu tirei. E também ele fala do vosso crédito, ou seja, quando nós cooperamos com a obra missionária, com a nossa igreja local, porque sem a igreja local nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu tenho um princípio que eu posso instilar aqui, dizendo que se a pessoa quer ser missionária e não evangeliza na sua localidade, muito provavelmente não vai evangelizar lá fora. Muito provavelmente. Se a pessoa chega e fala: eu quero ir para a Austrália, e eu quero evangelizar, mas se ele não evangeliza aqui, não convida pessoas para estar aqui na igreja, provavelmente não vai fazer muita coisa lá fora. Então ele fala que é crédito. Quando nós damos a nossa contribuição na igreja local, através dos dízimos, da oferta, é crédito, Deus nos abençoa. Eu não sou pregador da teologia da prosperidade, mas eu creio que vocês e nós somos testemunhas do quanto Deus também nos abençoa financeiramente. Eu fui pastor de algumas igrejas. A igreja do Brás era uma igreja, graças a Deus, tinha uma boa situação econômica financeira, mas outra que eu pastorei, e as pessoas vinham simples, e depois compravam a sua casa, de 1 quarto, 2 quartos, seu carro, e graças a Deus, Deus faz a gente prosperar financeiramente, com certeza absoluta. Vamos estudando, vamos progredindo. Então, quando você coopera com a igreja local, e a igreja local coopera concomitantemente com missões, isso é crédito, isso é bênção para nós. E ele fala: tenho abundância,
depois no verso 19, eu acho que eu já não estou chegando muito bem aqui, mas ele diz do que? Dos vossos, Deus vai suprir as necessidades. Aqui embaixo tem algumas igrejas que cooperaram, algumas já não cooperam mais, mas algumas igrejas que cooperam. Emelino Matarazzo é uma igreja muito fiel. Essa Jardim Flamboyant também é em Cabo Frio. Essa igreja Jardim Flamboyant, para mim, ela é um exemplo, porque ela é uma igreja que começou dentro de uma porta, talvez, de um bar. Uma igreja muito simples, eu vou ser muito ético nesse meu adjetivo, uma igreja muito simples, e eles cooperam e sempre fiéis. E também ali tem uma igreja eu não estou conseguindo ler aquilo lá. Alguém lê? Acho que é Cariacica. Catedral? Catedral. Então começou, e tem outras igrejas ali que cooperavam com o nosso e cooperam com o nosso ministério. Depois eu falo da grande comissão, todo mundo conhece, que é o princípio da concomitância, fazer ao mesmo tempo o evangelho. Ou seja, nós temos que manter missionários aí fora, mas não podemos deixar arrefecer aqui, não podemos deixar de evangelizar aqui. E o maior campo missionário que você tem são os seus familiares, porque eu venho de uma família convoluta. Eu venho dos meus pais, nunca casaram, eles que inventaram essa moda do ficaram demasiado, tiveram meu irmão mais velho e eu sou o primeiro evangélico, o primeiro pastor da família. Comecei a testemunhar para os meus familiares. Hoje nós temos quase 20 evangélicos, todos eles fruto do nosso trabalho direto e indireto. Portanto, ao sair daqui, coloque diante de Deus um propósito de você ser missionário aqui em São Paulo, na sua família. Você tem responsabilidade com isso, de ganhar seus familiares. Esquece cada dia, um folheto. E a maior estratégia para nós evangelizarmos é a amizade. Para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Quando eles começam a perceber no seu comportamento e na sua forma de trabalhar, que você tem Jesus Cristo, eles começaram a confiar, você tem a oportunidade de testemunhar para eles e trazê-los à igreja. É de suma importância. Então, discípulo de todas as nações, ensinando a guardar, nós trabalhamos com discipulado. Aí está a tarefa concomitante, ou seja, tanto em como em, até aos, está aí no grego, e significa justamente o que eu estou falando. E também a tarefa individual, não esperar que a igreja cresça por causa do pastor. O pastor é uma figura super importante, não resta a menor dúvida, motivador. Mas a igreja cresce quando vocês, motivados pela liderança, pela palavra de Deus, vocês evangelizam. Cada pessoa que começar a evangelizar os seus familiares, evangelizar os seus colegas de trabalho, não com fanatismo, mas evangelizar, nós vamos ter aí, se Deus quiser, bastante conversões. E não precisa ser formado em teologia para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu venho para o Brasil, eu já estou aqui, eu sou missionário aqui. Eu tenho pessoas na minha família, pessoas são diretores de universidade, como um que mora aqui em Santos, outros grupos mais simples. Acho que toda a família tem um lado rico, né, e o lado não tão rico. Não preciso dizer que lado eu estou. E a nossa vida, eu fui pastor em São Paulo, já falei, e nós começamos a trabalhar nesse sentido. Depois Deus nos levou para estudar em Londres, na Inglaterra. Houve a conversão desse Roberto Tulli, que é pastor em Maceió. Ele largou tudo na Inglaterra, hoje é pastor em uma igreja de quase umas 200 pessoas. Estive pregando lá, me homenagearam, me deram placa, porque eu encontrei com ele num supermercado. E nós não podemos perder a oportunidade. Convidei para um café, para um jantar e evangelizar. Quando eu estava saindo da Inglaterra, nós oramos de joelhos dobrados e ele entregou a vida ao Senhor Jesus, ele era duty manager do hotel ali de Heathrow, que é em Londres, e foi se preparar nos Estados Unidos para ser pastor. Então, quando eu estive lá, me deram uma placa e falaram assim: Júlio Marcelo, seu pastor Júlio, ele é pastor batista, mas chamam mais de Júlio. E falou: se você tivesse calado, nós não teríamos a Igreja Batista Metropolitana. Está aí no site, depois vocês podem pesquisar isso. Depois nós fomos para a cidade de Huelva,
E no sul da Espanha, lá tivemos a conversão do primeiro presbítero e do primeiro, não é a conversão do presbítero, ainda que alguns precisam se converter, na verdade, mas é a primeira conversão. Ele foi eleito presbítero, hoje é o primeiro pastor. Sabe o que significa isso? É muita coisa para a Espanha, que é considerado cemitério de missionário. Desânimo. Irmãos, eu passei 2 anos pregando só para minha esposa e minhas filhas. Minha esposa já sabia, já estava cansada das minhas piadas, das minhas brincadeiras. E quantas vezes porque eu toco violão, guitarra e bateria também toco, né? E a minha esposa toca piano. Quantas vezes nós embrulhávamos os instrumentos e íamos embora, sem uma pessoa. Depois começamos a orar, né? Como começamos a orar para Deus trazer, eu sei que nós alugávamos um templo de uma igreja batista que estava fechada, e eu comecei no desespero, porque não via ninguém. Eu comecei a orar, impondo as mãos nas cadeiras. Não tem ninguém para orar, não tem gente, eu vou orar pelas cadeiras. E falava: Senhor, coloca a gente aqui, e coloca a gente aqui, coloca a gente aqui. Por incrível que pareça, depois de um período, Deus tinha colocado as pessoas ali nas cadeiras. Aí eu olhei para o lado, tinha umas cadeiras, acho que dobráveis, que se falam, né? E eu falei: Senhor, e fui lá, busquei as cadeiras e falei: aí, coloca aqui, coloca aqui. Largamos a igreja com mais de 70 pessoas. Isso na Espanha é uma catedral. A Celeste fez um trabalho considerado com crianças, o melhor trabalho da Europa, com quase 40 crianças dentro do nosso apartamento diminuto. Eu tocava violão, as meninas iam para uma classe, para um quarto, ensinar. Quase 40 crianças. Quando a gente vai à Espanha, quando a gente começa, hoje está tudo grande. Então nós temos que, na verdade, evangelizar aquelas pessoas que nós temos contato. Deixa eu ver se eu mencionei tudo aqui. Ok, o Elba, que é fruto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui eu quero dar honra a quem honra. A Igreja Presbiteriana do Brasil foi a primeira igreja em toda a IPB, primeira a produzir conferências missionárias e a manter missionários no tempo que o dólar aumentava diariamente. E eu estava lá como pastor. Aquele prédio de educação cristã que está lá, é hoje um colégio presbiteriano para quase 1.000 alunos, está lá o meu nome, na pedra fundamental. No tempo do reverendo Boanerges, que talvez vocês conheçam, eles estavam querendo construir, e Deus nos abençoou, e eu era um dos pastores mais bem cuidados. Vocês entendem o que eu quero falar? Nunca faltou um centavo. O tesoureiro estava preocupado. Reformamos, compramos instrumento, ou seja, evangelizar é o princípio que Deus quer, e Deus abençoa a gente também financeiramente. Eu quero que todo mundo aqui fosse rico. Gostaria que o carro mais simples aqui fosse Mercedes, não é verdade? Ou um BMW, ou um Nissan, ou algo assim. Mas Deus faz nos prosperar. Seja fiel com a sua igreja local. E você está numa igreja, uma igreja muito séria. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é a melhor, não é perfeita. Nós estamos aí no primeiro ou segundo lugar. Nós temos as dificuldades, porque eu faço parte dessa igreja, você faz parte dela. Mas é uma igreja que eu já visitei milhares de igrejas, eu posso dizer, em todos os países que eu passei, na Inglaterra, na Espanha, Portugal, onde eu trabalhei em Portugal também, na Bolívia, onde eu trabalhei. Na Bolívia eu fiquei muito doente, mas muito doente, quase morri com suspeita de um tumor cerebral. E eu orei ao Senhor para Deus me curar. E eu falei: Senhor, vou deixar uma viúva nova, vão querer cuidar da minha viúva. Falei: quem vai cuidar dela sou eu. Me cura, Senhor. Na verdade, eu quero trabalhar. E eu creio que Deus cura. E até hoje eu estou cuidando dela. Até hoje, não é verdade? Até hoje. Eu ia deixar, eu sei que logo, lá na beira do caixão, já ia ter gente querendo cuidar da minha viúva. Eu falei: não, dela ninguém cuida, quem cuida sou eu. Na é verdade, eu sou ciumento, eu não tenho o menor receio de falar. E Deus nos abençoou na Bolívia também. Não dá tempo de contar tantas coisas que a gente, Deus por nosso intermédio fez. Depois trabalhei em Lisboa, Portugal, fui convidado para ser pastor lá, não aceitei. Aí em Cochabamba, que eu falei que eu fiquei doente, fui dar aula no seminário lá. E em Perth, em Fremantle, muitas coisas estão acontecendo. Eu tenho um programa de rádio, líder de audiência,
é pago em dólar, líder de audiência, e aonde eu vou, as pessoas me conhecem pela voz. Ao entrar no meu Facebook ou na página, vocês vão perceber quanto Deus tem abençoado essas pessoas que estão sendo mencionadas aí. E tem várias. Aí da Austrália, vocês podem ver, que Perth está, eu acho que você consegue ver aqui do meu lado esquerdo, e a minha filha mora em Brisbane, 5 horas e 10 mais ou menos de avião, da minha casa à casa dela. Eu estou indo para Brisbane, logo que a gente conseguir a nossa manutenção, porque nós temos que trabalhar secularmente. Agora eu estou sem o meu job, sem o meu trabalho. Mas a minha esposa, ela é professora lá, tempo parcial, e é com isso e com algo que vem do Brasil. Mas as nossas entradas caíram bastante por causa da crise no Brasil. Aliás, crise é o que não falta aqui no nosso país, não é? Então, a Austrália é um país tremendamente secular, pós-cristão, onde, por exemplo, as igrejas normalmente não têm culto à noite, onde uma presbiteriana que eu visitei lá, na escola dominical, tinha uma criança, a neta que estava visitando, e a Késia quando era pequena. Está caindo violentamente, secularismo muito forte. Portanto, a Austrália precisa de missionários e pastores realmente ortodoxos, que creem na palavra de Deus, que creem que Deus opera, que o Espírito Santo de Deus esteja operando, e algo já está acontecendo. Eu, na capelania hospitalar do Hospital de Fremantle, ou Fremantle, está aí, essa foto é mais um pouco antiga, e está aí o bichinho que todo mundo gosta. Isso aí é um cemitério. Portanto, se um dia você for lá em casa, o primeiro lugar que eu vou levar você para conhecer canguru é nesse cemitério, porque eles andam à vontade lá, não é? Também come-se a carne de canguru no supermercado que se compra, não é? Porque isso aí, depois do incêndio não, mas isso aí virou eles multiplicam muito rápido, né? Muito rápido. Aí estou eu na Rádio Fremantle, a Celeste comigo, no estúdio o de baixo é o Production Studio, o outro é o estúdio principal, e uma coisa que acontece muito na Austrália é isso aí. Igrejas com esse templo, isso aí vale milhões. No centro de Perth, está sendo vendida, transformada em comércio. Por quê? Porque as igrejas aí não evangelizam. Outro aspecto que eu acho muito importante, que eu creio, os pais não levavam seus filhos na escola dominical e na igreja. Quer que seu filho fique no mundão? Quando você vier ou vir para a igreja, deixa o seu filho em casa. Deixa o seu filho em casa. E isso foi o que aconteceu lá na Austrália. Eles não levavam, deixavam decidir. Eu tenho uma coisa muito democrática na minha casa. Enquanto está debaixo do meu teto, é a lei minha e da Celeste. Aliás, é mais da Celeste do que minha, vamos ser francos, não é? E vai para a igreja, vamos para a igreja. Agora elas estão adolescentes, estão grandes. A Carol está casada, né? Mas não se esqueça que eu tenho 2 solteiras. E eu levava para a igreja. Não estou com vontade, mas vai. Quando estiver debaixo do meu teto, a lei é da minha casa. E quem ali for é a mesma coisa. Então, nós domingo de manhã nós vamos para a igreja. Domingo à noite nós vamos para a igreja. Nós temos discipulados. Eu trabalho muito com discipulado. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estive em Melbourne, passei por Melbourne para ir para Brisbane, e uma sala que está acontecendo, a sala de oração para o mundo muçulmano. Está em quase todos os aeroportos. Está aí um texto bíblico de Apocalipse 3. Às vezes as pessoas pensam que são ricas, como a Austrália é um país bastante rico, sempre foi o segundo IDH do mundo, agora está em 6º IDH do mundo, melhor país do mundo. Mas as pessoas, a gente chegam para nós e falam assim: por que você veio fazer aqui na Austrália? Vai evangelizar na África, no seu país que é pobre. O Brasil não é pobre, nem rico nós somos bilionários. Nós somos bilionários em relação a muitos países aí. E eles falam isso para nós: vai evangelizar lá. Nós não precisamos de Deus. Secularismo, o paganismo está crescendo, e pessoas místicas que creem em pedras, que creem em tarô e outras coisas mais. Então um dos planos é levarmos missionários para lá, missionários com uma certa facilidade para o inglês, e esse povo ser integrado na cultura australiana. Irmãos, vamos meditar aqui na palavra de Deus em Mateus capítulo 16, um texto que todos nós conhecemos muito bem.
Mateus capítulo 16, verso 13 até o verso 17. Mateus capítulo 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo grupo que está aqui presente, obrigado pela vida desta igreja envolvida em evangelização e missões. Obrigado pelos seus pastores, pelos seus presbíteros. Derrama o poder do teu Espírito Santo aqui em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Eu sou brasileiro, eu gosto muito do Brasil. Quando eu venho para cá, para o Brasil, eu não tenho às vezes nem vontade de voltar. Gosto muito do Brasil. E nos países que eu tenho passado, que eu fui evangelista, escutei muitas coisas sobre o nosso país, sobre o brasileiro. Coisas boas e coisas não tão boas. Vou começar pelas positivas. As negativas a gente conversa depois. Mas eles falam que o país é lindo, e é lindo mesmo. Às vezes as pessoas aí fora nos países têm uma praia desse tamanho, fazem filmes, fazem tudo, divulgam, colocam na televisão. Nós temos praias lindíssimas aqui e nós não divulgamos tanto porque diz que falta infraestrutura. Falam que a nossa comida é maravilhosa. Sábado e quarta-feira é dia de feijoada. E eu venho para cá e quarta e sábado eu como feijoada. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta de feijoada. Nossa comida é muito maravilhosa. Somos acolhedores, somos amorosos. Essa é uma verdade. Por exemplo, talvez vocês não reparem quem estão acostumados, mas eu quando chego no Brasil, eu pergunto uma determinada rua, a pessoa só falta me levar lá. E mesmo que a pessoa é inglês, elas tentam enrolar no inglês e levar a pessoa. Somos amorosos, é uma verdade. É diferente das pessoas aí. Nós abraçamos, nós beijamos, somos emotivos. Eu sou muito emotivo. Às vezes eu vejo um filme, por exemplo, quando a gente vê aquele Lista de Schindler, não tem uma vez que eu não consigo chorar naquilo. Não tem uma vez. Às vezes, quando eu vejo outro, eu me emociono. Nós somos emotivos, isso é um ponto positivo. Nós somos amorosos. Quando nós cumprimentamos, nós abraçamos e beijamos. Agora não podemos. Mas essa é a atenção, nós somos amorosos, somos bons nesse aspecto. Tecnologia, o Brasil tem tecnologia bancária que muitos países não têm. Muitos países, quando eu fui na Europa, eu vi coisas que tinha no Brasil, não tinha lá. Então nós temos muitas qualidades. Uma das coisas que nós temos a urna eletrônica, irmãos. Ninguém quase tem urna eletrônica. Na Austrália se vota a lápis. Eu sou cidadão australiano, a gente vota a lápis. Vocês imaginam se no Brasil nós votássemos a lápis? O que ia acontecer? Não é verdade? Eu ia abrir uma fábrica de borracha, aí ficar milionário. E a eleição acontece de manhã e à tarde eles sabem o resultado. Então não vou contar os pontos negativos, porque nós os conhecemos. Quando a gente vê o brasileiro, outra coisa é criativo. Eu tenho contato com engenheiros lá na Austrália que são altíssimos cargos, CEO, acho que se fala assim em português, CEO, né? Que são chefes, pessoas que ganham fortunas. Eles não falam quanto ganham, né? De medo que a gente peça emprestado, mas eu sei que eles ganham muito dinheiro. Eu sei que eles ganham muito dinheiro. Homens capacitados, advogados, aí o Valim. Homens capacitados na área jurídica, chegam lá, aprendem inglês, ganham fortuna. Aliás, 3 carreiras que ganham bastante dinheiro: médico, dentista e advogado. E você para a Austrália também vem aqui, não é? Mas eu levo com uma condição, de dizimar lá, não é isso? Senão fica aqui. Se dizimar der uma boa oferta, um advogado ganha muito dinheiro lá, médico ganha muito dinheiro, dentista também.
E nós temos lá muita coisa que fazer. O Evangelho na Austrália, ele está praticamente parou durante um bom tempo, dizem que há um crescimento agora, mas precisa de uma pregação. Nesse texto que nós estamos vendo aqui, Jesus, o que acontece? Ele estava à parte orando, e de repente chegam os seus discípulos. Essa é a segunda ou primeira ocasião que acontece isso, discípulo Jesus Cristo orando. E Jesus começa a fazer perguntas, que eu chamo perguntas cruciais, feitas por Jesus. E ele começa a perguntar: o que o povo fala a meu respeito? Está exarado no verso de número 13. O que o povo fala a meu respeito? É claro que nós sabemos que Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, ele sabia, ele tinha uma ideia muito clara do que o povo falava. Ele queria ver o que os seus discípulos pensavam e ouviam aí fora. Jesus tinha realizado muitos milagres na frente da multidão, da população. Cura de leprosos, criado do centurião, curou a sogra de Pedro, curou paralíticos, a mulher com hemorragia, ressuscitou a filha de Jairo. Jesus tinha feito. Nenhum nome pode se comparar ao nome de Jesus. Nenhuma pessoa pode se comparar ao nome de Jesus Cristo. Tento comparar certos profetas com Jesus, mas ele mudou a história. Hoje nós estamos no ano 2020, depois de Jesus Cristo. Não há nenhum nome que possa se comparar ao nome poderoso de Jesus. Curou cegos, e ele aqui há quase 1 ano e meio ou 2 anos, realizando todos esses milagres, ensinando as suas verdades. E no final do Sermão do Monte, que eu fico assim estupefato, quando ele acabou de pregar, diz o texto lá em Mateus capítulo 7, que as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava com autoridade e não como os outros religiosos. Ficaram maravilhados com o que Jesus fez. Ele mudou vidas, ele mudou a sua vida, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha vida. Como eu disse, eu vim de uma família convoluta, eu vim de uma família complicada, pais não casados. Não vou fazer nenhuma diatribe virulenta, mas alguém da família implantou um umbandismo, e nós nunca fomos felizes com isso, nunca fomos felizes. E Jesus Cristo mudou o meu viver, ele mudou a mim, ninguém esperava. Eu tenho um pai que já falecido, mas desculpem falar isso, um homem extremamente mulherengo, trabalhava na televisão, na Globo, trabalhava na Record, andava com artista para cima e para baixo, nunca foi fiel à companheira. E mesmo depois de casado legalmente no seu segundo casamento, ou melhor, primeiro casamento, não foi fiel. E eu vi isso. Eu vi papai que tinha quase mais de 40 anos de idade, aqui na Avenida Celso Garcia, dizendo que ia encontrar uma pessoa que iria ajudar a assinar um documento. Quando chega uma menina de uns 19 anos, papai com uns 40 e pouco, uma moça muito bonita, e saiu para assinar o documento, me deixou num Pão de Açúcar aqui da Celso Garcia. Quando ele voltou, eu perguntei para ele: o senhor assinou bem o documento? E falei assim: olha, faça uma coisa, se o senhor quiser fazer as suas atrapalhadas, faça, mas não faça perto de mim, porque se a sua esposa perguntar, eu não vou mentir, e não vou omitir, nunca mais, nunca mais. Comecei a testemunhar quando era pastor em São Paulo, houve a conversão dele, e um dia ele me chama, eu gosto muito de café, gosto muito, nós tomamos café na cozinha, ele me chama e começa a contar os seus erros e os seus pecados, quantas traições, quantos enganos, e falou assim: se eu tivesse ouvido você desde o começo, Jesus teria mudado, inclusive talvez até com a sua mãe. Por quê? Porque Jesus Cristo é poder. Aquilo que está bagunçado, ele arruma. Aquilo que está em um processo completamente complicado, ele descomplica. Porque Jesus Cristo é poder. Jesus Cristo é poder e ele muda vidas. E conversão não é só choro. Conversão é uma metanoia, uma mudança de comportamento. Se não houve uma mudança de comportamento para glorificar a Deus, não houve conversão. Pode pular na igreja, pode fazer o que for, mas a conversão é quando as pessoas olham para o meu comportamento, para a minha verbosidade, para a minha forma de falar e falam: realmente esse homem, essa mulher é uma mulher de Deus. É isso que me transforma. E é isso que a minha família começou a ver.
não porque eu tenho mérito, mas o Espírito Santo entrou no meu coração e mudou o meu viver, como diz o cântico. Jesus Cristo mudou o meu viver. E no tempo atrás, que eu era vituperado, motejavam às vezes de mim, no trabalho, na minha família. Hoje a minha família pede oração, tanto o lado rico como o lado não tão rico. Hoje respeitam e achavam que era fogo de palha. Por isso eu volto a enfatizar: evangelize os seus familiares, mas demonstre Jesus Cristo na sua personalidade, de tal forma que quando olharem você vai falar assim: realmente Jesus Cristo mudou essa pessoa, mudou esse meu familiar. Você tem essa responsabilidade, você não sai ileso disso. Não adianta chamar o pastor, porque você é quem convive. O pastor pode ir lá fazer uma visita, mas a responsabilidade de evangelizar é de cada um. Cada vaga que nós olharmos aqui na nossa igreja, cada banco, cada ausência, nós devemos clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero evangelizar, eu quero trazer pessoas para a igreja, para uma igreja séria. Nós temos uma igreja, a Igreja Presbiteriana Unida é uma igreja, uma das mais sérias, é seríssimas. E aqui passaram pastores bons, pastores que são homens de Deus, e nós temos uma doutrina muito sólida, e às vezes a gente vai beber, muitas pessoas querem beber água, quando nós temos aqui alimento do bom e do melhor. Nós temos alimento bom aqui na Igreja Presbiteriana. E o que aconteceu? Quando acabou, eles estavam maravilhados. A resposta no verso de número 24 que eles deram, diz o adágio popular: a voz do povo é a voz de Deus. Essa não é verdade. Então falaram: quem diz o povo? Eles falam que é João Batista, porque alguns criam que João Batista poderia haver se ressuscitado. Não era. Falaram Elias, porque havia uma profecia lá no Velho Testamento a respeito de Elias, e Elias foi João Batista. Ou Jeremias, o profeta chorão. Então a gente começa a perceber que no verso 14, muitas pessoas aí fora têm conceitos mesclados, misturados, errados. Por exemplo, de Jesus Cristo, muitas pessoas do meu relacionamento falam: Jesus Cristo foi um grande homem, foi um grande profeta. Às vezes os muçulmanos falam isso, Jesus Cristo foi um exemplo. E no espiritismo kardecista diz: Jesus Cristo foi um espírito de luz. Ora, irmãos, nós sabemos que comparar Jesus Cristo com quem quer que seja é uma covardia, porque Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar você, Ele veio buscar eu, Ele transformou as nossas vidas. Para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele merece um aleluia bem presbiteriano, não é verdade, irmãos? Merece um aleluia presbiteriano. E falarmos assim: glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, 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 porque Ele mudou, e a luz de Jesus Cristo que mora em mim reflete no meu trabalho, com as pessoas do meu relacionamento. Glória a Deus, aleluia. Não é pecado falarmos aleluia, irmãos. Ele não pode comparar nem com Comé, nem com outras pessoas. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que eu respeito todas as religiões, mas eu tenho o direito de discordar, e a recíproca é verdadeira. Não, comparar Jesus com esse profeta, não. O dia que qualquer profeta, qualquer pessoa mudar o mundo do jeito que Jesus mudou, aí nós podemos falar alguma coisa. Isso não vai acontecer, nunca isso vai acontecer, porque Jesus Cristo é a minha esperança, é a minha salvação, é a sua salvação. A honra, glória e louvor todo ao Senhor Jesus Cristo. E aí depois ele pergunta: mas vós, o que vocês dizem? Simão Pedro, falando pelo grupo, afirmou categoricamente, verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a confirmação, e houve a confirmação dos demais, do grupo ali presente, a declaração: Tu és o Cristo, o Messias, o Hamashia. Ninguém pode se comparar. Jesus Cristo é o único, é uma revelação. E Jesus falou: Pedro, quão feliz é você, porque essa revelação não é vinda de uma elucubração filosófica da sua mente, mas é vinda por uma revelação do Espírito Santo. Irmãos, às vezes eu olho certas pessoas, eu olho a minha vida pregressa. Vocês acham que eu sou melhor do que meu pai foi?
Vocês acham que eu não faria exatamente igual que o meu papai fez? Vocês acham que eu posso me considerar melhor do que qualquer um? Por que Deus escolheu a mim? Também não sei. Por que Deus me tirou de uma família na qual eu sou evangelista dentro dessa família e fora? Também não sei porque Ele me salvou. Eu não vi qualidade nenhuma, mas Ele mudou o meu viver. E eu quero que isso exploda no meu coração. E eu falar, e lá agora, enquanto eu estou no Brasil, eu sou missionário aqui no Brasil. Eu convido os meus familiares para tomar café, num shopping center que tem ali em São Vicente. Eu já convidei os meus parentes advogados, convidei o meu diretor de escola, convidei outros mais, e a bênção de tudo. Eu falo assim, vamos tomar um café? Vocês pagam. Evangelizo, ainda economizo. Ainda ganho. E quando é eles que vão pagar a conta, aí eu exagero, aí eu deito e rolo, aí eu já peço o sanduíche mais caro. Até hoje já evangelizei vários familiares, não paguei um lanche para ninguém. Não paguei, irmãos. Esse é o privilégio de evangelizar os nossos familiares. Se vocês olharem a minha mala, tem cada dia aí. Hoje encontrei 2 funcionários aqui. Comecei a conversar, um acho que trabalha como, desculpe se eu usar um termo impróprio, não sei se é uma palavra educada, gari, pode-se falar assim? Vou dar, porque eu não sei se eu vou encontrá-los de novo. Então é evangelizar a tempo e a fora de tempo, é criar oportunidades. Ele leva um cada dia, e daqui a pouco ele acaba lendo, a gente não sabe o futuro. Ela não está aqui à noite, ela disse que vinha aqui, uma senhora chamada Inês, que eu conheci no meu pastorado no Brás, que ela tinha um filho que faleceu 5, 6 anos de câncer. Ela era espírita na época, ou não era nada. Mas você acha que nós vamos nos importar por isso? Não. Nós temos amor pelos espíritas, pelos católicos, pelos macumbeiros, pelos feiticeiros, e tanto que os amamos, e até mesmo pelos homossexuais, pelos muçulmanos, nós respeitamos, amamos, que falamos de Jesus para eles. Falamos de Jesus. E agora eu chego aqui em São Paulo, ela entra numa página da Igreja do Brás perguntando assim, eu queria encontrar o pastor Júlio Marcelo, porque ele há muitos anos atrás esteve na minha casa, testemunhando de Jesus. Irmão, isso é para chorar. E ela me deram o meu WhatsApp, nós começamos a comunicação, estive na casa dela, e ela falou, eu me lembro até hoje, que num domingo, eu e meu marido, nós estávamos exaustos, e você, Júlio, se ofereceu para dormir no hospital das clínicas, para que nós pudéssemos descansar. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras, o vosso comportamento. Esse é o que nós estamos aqui, não é para ser servido, nós estamos aqui é para servir as pessoas. Nós, ministros da palavra de Deus, estamos para servir a vocês, que às vezes talvez não sejam tão bons crentes. Eu conheço igrejas, eu trabalhei numa igreja em Portugal, e tive lá pedido do presidente do Supremo Conselho para acalmar. Para que isso? Para que tanta diatribe, tanta crítica? Vamos fazer os nossos pastores, quando eu falo pastores, eu estou me referindo aos presbíteros, porque eu os considero como pastores também. Se os senhores não pastoreiam, estão no lugar errado. A igreja elegeu errado, mas nós o respeitamos. Por que criarmos tantos problemas? Por coisas tão comezinhas e sem importância. A observação positiva, sim. Irmãos, vocês devem estar observando que pastores estão se suicidando por isso. Porque muito problema. Não pensa que pastorado é fácil. Pastorado não é fácil. Mas aí eu posso dizer para vocês, eu tenho pregado em várias igrejas presbiterianas. E sinceramente, eu admiro os colegas que eu tenho tido. Eu sou da turma do reverendo Hernandes. Vocês conhecem o Hernandes. Tudo que o Hernandes sabe, fui eu que ensinei. Parece que ele está caminhando bem. Parece que ele está caminhando bem. Quantas vezes falei, Hernandes, não faça isso, é assim, é assim. Está sendo gravado isso, não é verdade? Está sendo gravado. Hernandes, perdão, é brincadeira. Mas vejam só, irmãos, esse é o objetivo. Homens de Deus temos na igreja presbiteriana. Homens de Deus. Pessoas que trabalham, às vezes, o dia inteiro, circularmente, porque a igreja é pobre. Vocês querem ver? A igreja presbiteriana do Tangará, no Cabo Frio. Uma igreja num bairro muito simples. Mas muito simples.
Eu estou usando um adjetivo leve. O pastor Edson é o pastor dessa igreja. Eu estive pregando lá, irmãos. Muito simples. Essa igreja, mensalmente, está contribuindo com a gente. Às vezes eu me sinto até constrangido. E eles estavam colocando chão, isso, mais aquilo. Eu falei, eu quero mandar minha oferta. Toda igreja que eu sei que está construindo, reformando, eu mando meu dízimo, minha oferta. Irmãos, e tem igrejas grandes que às vezes o pastor chega para mim e fala assim, olha, nós não temos condições. O que é isso? Como é que nós não temos condição ou condições? Uma igreja grande aqui em São Paulo que eu prego. Não estou reclamando, mas às vezes igrejas convidam missionários e nem a sua condução paga, irmãos, em São Paulo. Igrejas com 300, 400 pessoas. É por isso que nós deixamos de ir? Não. Eu nunca pedi. Vocês sabem que dentro da igreja presbiteriana não tem comércio. Não tem essas coisas. O pastor não pede. Entrou, vai, fica no coração de cada um. Mas o que nós estamos fazendo às vezes? Se você é um criador de problema, para. Porque isso não é bom para você. Conversar com os seus pastores é bom. Mas já vir com crítica, porque eu lidei com uma pessoa que em vez de ela explanar o problema, só vinha com crítica em primeiro lugar, porque é isso, porque é aquilo. Então essa revelação, e aí eu quero ir à conclusão, ela é algo de Deus na sua vida. Você é um privilegiado de estar aqui. Você é uma privilegiada de estar aqui. Saiba disso. E por último eu quero dizer algumas colocações práticas. Primeiro lugar, claro que Jesus Cristo, sendo o Deus encarnado, sabia quem eram as pessoas. Ele diz lá no Evangelho de Mateus. Segundo ponto, o importante, quem a Bíblia revela que Jesus Cristo é. É isso que a Bíblia diz, quem é Jesus Cristo é. Ele é um nome incomparável. Não importa o que a maioria fala aí fora, se os conceitos estão errados. É a sua convicção que você adquire através, vindo na igreja, na escola dominical, frequentando e lendo a sua Bíblia em casa. É isso que você vai combater o erro. O que importa é o que você pensa e crê e sente, sabe quem é Jesus Cristo. É o único Senhor e Salvador. E ele diz, aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que tem fome, vem a mim. E ele matou a minha sede. Ele matou a minha fome e também a sua. Então você estar aqui domingo à noite é um privilégio. Eu sou capelão hospitalar. Quantas pessoas gostariam assim? Eu gostaria de poder estar na minha igreja, às vezes de igrejas diferentes. Como eu gostaria de estar fora desse hospital, Senhor Júlio. E você está aqui. Que privilégio. Você vai pegar o seu carro, seja ele caro ou barato. Você, como eu, vai pegar o seu metrô. Amanhã você vai trabalhar. Fala, segunda-feira é brava. Mas é mais bravo para aquele que está desempregado. Aquele que não tem como pagar. E Deus tem abençoado você também economicamente. Complete os seus estudos. E o que importa é o que você pensa. O conceito bíblico e correto sobre Jesus na sua conversão é um ponto importante. Não apenas uma mudança de religião. Você é uma pessoa convertida por obra do Espírito Santo. E demonstre convicção. Quando você falar de Jesus, fale, eu sei quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Eu sei que se eu cair aqui agora, momentos, segundos depois, eu vou estar nos braços do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sempre falo para Ele, Senhor, mais para frente, que eu quero evangelizar. Não é verdade? Isso aqui foi só ilustração, eu não quero cair aqui, irmãos. Mas eu quero viver para pregar o Evangelho. E essa igreja, eu achei tremendo quando o reverendo Roster pronunciou, dizendo, é um privilégio nós estarmos com o reverendo Júlio Marcelo. E desculpe a falta de modéstia, é um privilégio mesmo. É um privilégio vocês estarem conosco. É um privilégio ter os líderes que você tem. Os meus agradecimentos à comissão de missão. Os meus agradecimentos às lideranças e a você que apoia e vem nesta igreja. Glória a Deus pela sua vida e em nome de Jesus, que Deus o abençoe copiosa e poderosamente. E você saber, eu sei quem tenho crido, demonstre convicção daquilo que você crê. Não seja um crente pusilânime, bom, todas as religiões, Jesus não era... Não. Com educação, carinho e amor, eu expresso Jesus na minha verbosidade, no meu modo de falar. E procuro demonstrar
Jesus na minha vida. Como cristão nascido de novo, aproveite todas as oportunidades, crie as oportunidades para evangelizar. Eu, no meu bairro, onde eu moro, eu não sou candidato a político nenhum, a nada, mas eu saio cumprimentando todo mundo. Bom dia, good morning, isso, tal, paro, converso com um, dá folheto, com isso. Aqui no Brasil a mesma coisa, motorista de ônibus, já ganhou cada dia. No shopping center, os meus familiares. Que tempo que nós estamos perdendo, irmãos? Que tempo que você está perdendo? Que tempo que você está perdendo podendo estar aqui à noite, estar na sua casa, a não ser por motivo de doença? E muitas pessoas falam com uma certa idade, como eu escutei de uma pessoa desta igreja, dizendo: eu gostaria de estar na igreja, mas eu não posso por causa das minhas pernas. Vocês devem ter uma ideia de quem eu estou falando. Uma senhora que eu respeito muito, mas muito, é uma missionária desta igreja, mais de 80 anos, creio eu. Aparência, para elogiar, aparência de 40, sim, a pessoa fica contente comigo, aparência de 40, bonita. Evangelizar as pessoas, mostre convicção. E eu termino dizendo, irmãos, vocês devem ter visto o filme A Lista de Schindler, o finalzinho lá, que coisa linda, que coisa tremenda, coisa tremenda. Melhor filme de 1993, a vida de Oskar Schindler, empresário alemão, nascido na República Tcheca em 1908, que salvou a vida de mais de 1.200 judeus. Vocês sabem da história, na Segunda Guerra Mundial, ocasionada por Hitler. Oskar Schindler deu empregos na sua fábrica na Polônia para evitar a morte cruel em Auschwitz. No final da guerra e do filme, irmãos, eu me emociono com isso. Isso me faz chorar, irmãos. Isso me faz chorar. Todos os judeus na fábrica reunidos, e eles pegaram um anel, entrega para ele um anel feito de dente de ouro de um judeu que cedeu o dente de ouro. Dentro do anel escrito um texto do Talmud dizendo: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu lembro do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por mim, morreu por você, para salvar você, e para salvar você que está aí, na internet. Daqui a pouco ele começa a chorar, ele começa a falar assim: não é possível, esse carro, para que eu comprei esse carro? Com esse carro eu poderia ter salvo mais de 10 pessoas, talvez 12. Eu gastei muito dinheiro à toa. Esse PIN, não sei se vocês falam PIN, esse que coloca aqui, eu poderia ter salvo 2 pessoas, mas eu não salvei, eu desperdicei dinheiro, eu poderia ter salvo mais pessoas. E ele começa a chorar, ajoelhado. Alguém pega um cachecol, vai embora. Esse homem foi homenageado pela comunidade. Isso me faz pensar. Sabe como, irmãos? Que chegará um dia que a sua oportunidade de vir mais à sua igreja, você vai querer estar aqui, não vai poder estar. E você vai se arrepender e falar assim: eu podia ter aproveitado mais. Eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter pregado mais. Eu poderia ter contribuído mais com a obra evangelística local e fora da minha igreja. Eu poderia ter feito mais. Eu não fiz. E ele diz lá: eu não fiz o suficiente, porque eu poderia ter feito mais. Você pode fazer mais. Você pode, com certeza, pode fazer mais. Irmãos, que Deus abençoe copiosamente, grandemente essa igreja, como tem abençoado. E eu conto sempre com as suas orações, com o seu apoio, como diz o pastor, com esse privilégio de colaborar com o Júlio Marcelo e a Celeste na Austrália. Irmãos, e aí eu conto algo mesmo, que aconteceu comigo. Eu estou olhando o relógio, não se preocupem. Eu, quando morei na Inglaterra, isso é jocoso, mas é uma realidade. Eu conheci o irmão de uma determinada igreja, e ele chegava em casa, e foi me visitar, e sabe que o brasileiro, a primeira coisa que manda fazer é um café, né? Mandei pedir para a Celeste fazer um café, embora eu mesmo faço também. Faço um café muito bom.
Ele tomou café, e lá na Inglaterra tinha uma bolacha chamada digestiva, estou traduzindo. Aquela bolacha para mim era luxo, era caro, mais ou menos caro, mas eu não podia comprar, uma situação muito apertada de dinheiro. Quando comprava era festa. Aí a Celeste convidou o Martinho, vou chamar de Martinho, para tomar o café. O que ela deu para ele? A minha bolacha. Ela pôs lá a bolacha, 2, 3, eu estou olhando, e, como dizendo, só 2 já está bom, não mais. Aí daqui a pouco ele comeu as 2 bolachas e foi embora. Aí ele chegou um dia para mim e falou assim: Júlio, me chamava de Júlio, eu vou fazer o seguinte, você já comeu a pizza da Inglaterra? Eu falei: não comi. Não comeu, mas vai comer. Eu vou pagar. Aí eu já fiquei contente. Eu vou pagar, vou convidar vocês. Aí daqui a pouco, na outra semana, ele aparece, nos leva em casa da igreja. A Celeste convida para ele entrar, para tomar café. Fala: você gostaria de tomar um café? Ele respondia: yes please, yes please. Nunca ele dizia no thank you. Ele sempre dizia yes please. Entrou. A Celeste vai lá, faz café, coloca a minha bolacha digestiva. E eu estou dando um sinal, a gente casado dá sinal, né? 2 só, porque o cara não é fácil também. Aí colocava, comia 2 ou 3 e ia embora. Aí falava: Júlio, você comeu a pizza da Inglaterra? Eu falei: não comi, mas vai comer, e eu vou pagar. Falei: ok, thank you very much, muito obrigado. Uma outra vez, volta para casa, a Celeste fala assim: você gostaria de entrar? Eu já começo a olhar para minha esposa, e já imaginei as minhas bolachas indo embora. Ele entrou, a Celeste pôs 3 ou 4, eu contei, eu já falei: enough, está suficiente. Ele pegou e comeu, foi embora. Falou: Júlio, você já comeu a pizza da Inglaterra? Eu falei: não comi. Ele falou: vai comer e eu vou pagar. E eu pensei assim: só Deus sabe quando. Só Deus sabe quando. Aí um dia, eu gosto muito de lasanha, a Celeste preparou uma lasanha, e a grana estava muito curta. Eu gosto da lasanha, às vezes comer de manhã, mas no almoço, mas à noite ela fica mais gostosa ainda. Aí nós fomos para a igreja, ele falou: Júlio, eu vou levar vocês em casa, vou dar uma carona. Eu falei: ok, a condução era caríssima, nos levou lá, a minha esposa, a esposa que o Senhor me deu, convida o Martinho para entrar. Aí o Martinho vem e tal, dá café, tal, daqui a pouco ela falou: Júlia, as meninas estão com fome, eu vou pôr a lasanha para assar. Eu falei: espera um pouquinho, espera um pouco mais, não é? Espera um pouco. Aí ela pôs a lasanha para assar. Parece que a lasanha estava contra mim, porque a lasanha cheirava tanto, mas cheirava tanto que eu acho que ele percebeu e também não ia embora. Aí a Celeste chega para mim e falou: Júlia, tem uma saída, só vou convidá-lo para almoçar aqui com a gente. Eu falei: dá mais um tempo, amor. Entendeu? Aí não tinha jeito, falou: vamos convidar. Você gostaria de almoçar conosco? O que respondeu a igreja? Yes, please. Aí convidou, sentou. Eu fui na cozinha e falei: olha, guarda o meu pedaço para a noite. Ela pegou e falou assim: não, tá bom, vou guardar. Colocou a lasanha. Quando eu fui ver, estava a lasanha inteira na mesa. Eu olhei para ela, não tinha guardado o meu pedaço. Aí cortamos, um para todo mundo, pedaço grande, dava para ele parar, Irmãos e irmãs, a esposa que o Senhor me deu, é isso que vocês estão imaginando. Chega para o Martim e fala assim: Martim, tem o último pedaço, você gostaria de mais um pedaço? O que ele respondeu, igreja? Yes, please. Eu peguei, olhei para a Celeste assim, falei: meu Deus do céu. Irmão, sabe o que aconteceu? Ele falava para mim: eu vou pagar a pizza. Eu saí da Inglaterra e ele não pagou a pizza, e comeu a minha bolacha e comeu a minha lasanha. Ficou e eu fui embora. Um dia na Inglaterra eu falei: sabe uma coisa? Vamos sair e eu pago a pizza e nós vamos comer essa pizza. Sabe qual é a conclusão que eu tive disso? Que às vezes, quando nós temos que contribuir com a igreja na obra missionária evangelística, a gente sempre fala: not today, not tomorrow, someday or one day. Ele sempre falava isso para mim: não é hoje, não é amanhã, um dia. E às vezes, quando nós queremos contribuir, a gente sempre fala isso: hoje não,
Amanhã, não. Mas os favores da igreja a gente sempre fala, yes, please. Vamos orar e terminar. Irmãos, graças pelo privilégio, vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dessa igreja. Derrama o teu poder aqui, Senhor, e obrigado pelo crescimento espiritual e numérico. Obrigado por esses irmãos que contribuem na obra missionária e não deixam o trabalho aqui esmorecer, Senhor. Que a gente possa ser evangelista na nossa família, nos nossos amigos, convidá-los para essa igreja, para essa comunidade. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, amém, presbiteriano. Deus abençoe, obrigado.